Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, aqui é boa tarde. Não importa a hora que vocês estejam vendo o vídeo, eu espero desejar um ótimo dia para vocês. Então vamos lá. Hoje vai ser o meu primeiro tutorial no YouTube. Então eu fiquei pensando o que eu ensinaria que poderia afetar várias pessoas, ajudar várias pessoas de vários segmentos dentro da arte. E eu queria que fosse algo que pudesse ajudar quem estivesse no princípio ou quem estivesse no nível avançado. E minha conclusão foi ensinar o meu estilo de estudo, que é o estilo de estudo que eu uso para implementar sempre minha arte. Agora, muitos artistas já devem fazer isso de certa forma, mas eu não acredito que eles façam de forma completa. E o motivo para isso é muito simples. O estilo de estudo que eu faço é baseado num general da Segunda Guerra Mundial chamado Marechal Henry Rommel. O que esse cara tinha de diferente? Bom, o Rommel, antes de entrar em combate com qualquer tipo de inimigo, ele estudava bem. Rommel, infelizmente, ele estava do lado do inimigo. Mas enfim, detalhes. O foco é, ele era conhecido como a Raposa do Deserto. E como a Raposa do Deserto, ele era um cara muito bom no que ele fazia. Apesar de estar do lado contrário, Rommel tinha táticas que focavam em aprender o que ele pudesse sobre seu inimigo. Assim ele conseguia fazer manobras e conseguia vencer as suas batalhas. Certo? É basicamente o que eu faço com qualquer coisa que eu vá estudar. Então, a minha técnica de aprendizado consiste em estudar grandes mestres. Eu sempre procuro um mestre e eu estudo ele, mas eu não estudo um grande mestre só olhando sua arte. Eu olho toda a sua vida. Eu olho tudo que eu posso sobre ele. Qualquer informação que eu tenho sobre ele, que está disponível na internet, que está disponível em qualquer lugar, eu vou buscar. E eu vou buscar, se possível, se for alguém que está vivo, vou até mandar mensagem para essa pessoa perguntando coisas da sua técnica para ela. Por que eu faço isso? Porque se você não entender como funciona a filosofia da pessoa, o modo de pensamento dela, se você não entender tudo sobre ela, você não vai entender sua arte por completo. E às vezes, não se trata de observar a arte daquela pessoa, não se trata de estudar o que aquela pessoa faz ou como ela faz, mas o porquê ela faz. E entender o porquê é algo muito importante quando se trata de arte, porque quando você entende porquê, você entende porque aquele traço é assim, porque aquele detalhe está ali, ou qual o estilo que aquela pessoa está buscando. Ela está no seu auge, ela não está em declínio, ou para onde ela está indo. Então, quando se trata de arte, esse tem que ser o seu foco. Você não pode só pegar e estudar o traço da pessoa e tentar copiar ele. Você tem que estudar por que ele é assim e para onde ele está indo. Porque você entendendo isso, esses dois lados, essas duas vertentes, você consegue começar a aprimorar sua arte. Muitos artistas que eu estudei, eu não aprendi nem, como se diz, o estilo deles. Eu aprendi a filosofia deles. Por que eles faziam isso daquela forma? Ou eles usavam fotorreferência, eles não usavam? Por que esse tipo de iluminação? Por que essa cor, essa paleta de cores? Eu não vou dizer que eu sou um grande artista, mas eu peguei certa habilidade fazendo isso. Eu sou quase um artista, então eu estudei muitos grandes pintores, muitos grandes artistas e eu já tenho um certo arcabouço de conhecimento para passar essa técnica para vocês. Então nós vamos começar com um estudo de caso. Eu vou dar uns exemplos para você. E o artista que eu escolhi foi o Norman Rockwell. Tá, quem foi o Norman Rockwell? Norman Rockwell, certo? Ele foi um pintor do século passado. E por 4 décadas ele foi ilustrador de uma revista chamada Saturday Evening Post, certo? Ele fazia as capas dessa revista. E como é que a gente vai estudar esse cara? Primeiro a gente vai pesquisar a vida dele, é claro, que foi o que eu fiz. Eu pesquisei toda a vida dele, tudo que ele passou, entrevistas. Você vai pegar entrevistas, a vida do cara. Então vamos lá, biografia, entrevistas. Se possível, entrar em contato com o mesmo para fazer perguntas posteriormente. Essas são as 3 coisas iniciais, certo? Mas eu também peguei entrevistas de outras pessoas sobre o cara. Outras pessoas falando sobre a técnica. E tem um vídeo muito bom no Norman Rockwell no YouTube, se não me engano, com o George Lucas e o Steven Spielberg falando sobre ele. Então você vê que o cara é diferente. E o que o Norman Rockwell pintava? O Norman Rockwell ele pintava
o dia a dia das pessoas. Eu comecei a estudar ele quando eu estava fazendo tinta em tela, tinta guache, e eu comecei a estudar Norman Rockwell e eu falei, é esse traço que eu quero alcançar. E ele pintava o dia a dia da vida americana, rotina, ou um encontro. Então suas artes tinham um teor de pintar a simplicidade da vida, de pintar como as coisas eram em um estilo de vida americano perfeito. E eu estudei muito ele falando que quando se tratava de pintar algo, e aí a gente já está abordando as entrevistas dele, ele ia até os locais e observava como era aquela xícara, a luz daquele sol. O Norman Rockwell utilizava uma técnica, e aí agora a gente vai para as outras partes que a gente tem que estudar do nosso artista. A gente estuda a técnica dele, certo? O processo dele. Ah, Daniel, tem diferença de técnica e processo? Tem. Porque o processo é o passo a passo de como ele faz, a técnica é o estilo, certo? Pelo menos que eu tenho conhecimento. E material, a gente estuda esses três fatores. Material que pesa menos, na minha opinião, porque hoje com arte digital você consegue alcançar uma certa, como se diz, uma certa semelhança com o real devido às edições. Eu mesmo já fiz vários truques, vários artistas fazem isso, de parecer tela, óleo e é uma pintura digital. Então o que eu fiz? Eu estudei, certo, a técnica dele, e ele faz um estilo realista, certo? Mas qual o processo disso? O Norman Rockwell, ele tirava fotos, e essas fotos, eu vou mostrar para vocês, ele tirava essas fotos das pessoas, as posições, que ele queria. Ele fazia meio que um Photoshop com essas fotos, não existia Photoshop naquela época, mas na tela dele era um Photoshop, ele montava as fotos. E ele usava uma máquina projetora para iluminar essas fotos na tela e ele rabiscava por cima. Ele traçava por cima das fotos, das poses, ou seja, ele meio que decalcava. É o tracing, né, que a gente fala. Eu uso muito do tracing para fazer esboço, porque eu sou muito preguiçoso para fazer esboço, então eu pego logo alguém na pose que eu quero, tal, eu faço o tracing ali e faço as modificações que são necessárias para fazer minha arte. E o Norman, quando ele fazia isso, ele botava o projetor na foto e iluminava a foto na folha e fazia o tracing nela. E após fazer o tracing, ele pintava. O mais interessante do Norman Rockwell para mim é algo que você vai perceber, não só falado, mas em detalhes da arte dele, é que ele contava uma história em cada quadro. E isso é algo que eu estou tentando trazer para minha arte recentemente, é contar histórias em cada quadro. Por que aquilo está acontecendo, qual é como se as telas dele fossem uma tirinha vivas. Eu cheguei até inclusive a comprar livros sobre o Norman Rockwell para estudar ele. Eu vou mostrar para vocês agora. Esses são dois livros que eu comprei. Foi o Norman Rockwell 322 Magazine Covers, que são 322 capas que o Norman Rockwell fez, certo? Esse pequeno livrinho aqui, ele tem, além de uma mini biografia sobre o Norman em inglês, porque eu tive que comprar na Amazon americana, não achei no Brasil, tem todas as artes do artista e assim você pode ver a evolução dele. Você vê que como ele começou e como ele terminou, certo? Então, assim, é um livro fantástico para quem gosta de arte. Me custou uns $15 na época. Isso já tem um tempo, eu comprei em 2020, 2021, por aí. E esse livro me ensinou muito sobre storytelling em arte. Então, eu estou tentando aplicar os conceitos. Eu ainda falho muito nisso de contar histórias em arte, mas eu estou me esforçando. E aqui a gente tem o Norman Rockwell Behind the Camera. Esse livro é mais sobre o processo dele, certo? Ele me custou uns $40, eu acho, foi 30, foi um negócio assim. E ele mostra as fotografias que o Norman tirava e qual o processo dele aqui, ó, como é que ele montava a arte dele. É um livro assim fantástico porque te permite dar bastante perspectiva e te mostra que as coisas não são como parecem que são. Você vê que ele tirava várias fotos para fazer uma única arte. E aqui tem tudo explicadinho de como era esse processo, qual era a ideia por trás, por que as cores dele são tão opacas, qual o sentido das coisas. Então assim, tem todo o período da vida dele, digamos assim, aborda boa parte do período da vida dele e qual era o conceito por trás de cada arte que ele fazia. Então assim, pessoal, você tem que estar disposto, caso você queira estudar um artista de verdade, a ir nesses níveis,
seja comprar o material dele, seja comprar tudo sobre ele, estudar tudo sobre ele, ler tudo sobre ele, ver vídeos sobre ele. É realmente um estudo, é como se fosse uma tese de formação, um TCC da faculdade, e anotar tudo isso. Eu tenho estudo anotado já, acho que não sei nem se eu tenho ainda, porque tem muito tempo que eu estudei o Norma. Vou voltar a estudar agora e vou refazer todo esse estudo. Mas você tem que buscar todo o material que você pode sobre os artistas que você está fazendo busca. Ah, Daniel, e se o artista que eu quero me inspirar, ele seja online, ele seja um artista recente, que não tem todo o cacife que um cara como o Norma não tem? Melhor ainda, é só mandar mensagem para ele perguntar. Eu garanto, nós artistas somos pessoas muito egocêntricas, então eu garanto que muito provavelmente ele te responda. Só basta você insistir, mandar vários e-mails, ser educado, claro, ser gentil, e não ser um pé no saco. Perguntar as coisas muito específicas para ele. E explique para ele qual é o seu objetivo, explique para ele que ele no momento é o seu TCC. Explique para ele o quanto você admira a arte dele, o quanto quer aprender com ele. Porque essa é uma grande oportunidade, porque é um artista vivo. Artistas vivos, eles vão querer sim dar toda a atenção ao fã, se ele não for muita gente no pé dele, provavelmente, né? Mas essa é uma oportunidade grande. Se o seu artista é alguém vivo, é alguém disponível, é alguém que tem como você ter acesso, e melhor ainda, se ele não for conhecido, porque tem uma chance de ele te responder, vá atrás dele, fale com ele e faça as perguntas que você quer fazer sobre o traço. Bem, então é isso. Essa é a minha técnica principal para desenvolver minha arte. É uma técnica que eu recomendo a qualquer um que queira desenvolver sua arte, e eu espero que ajude vocês. Então, se você não está inscrito ainda para mais tutoriais que eu vou com certeza fazer, já se inscreve, já deixe seu gostei e, se possível, deixe um comentário. Eu adoro comentários. Então esse é o vídeo de hoje e até mais.